Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap. Bom, temos aqui um vídeo extra, né? Infelizmente não é trazendo notícias boas para vocês, e até me desculpa essa chuva enorme em Brasília. Está caindo nesse momento, não para de cair chuva aqui onde eu estou, nesse lugar que eu vou passar o fim de ano aqui, mas enfim, eu não consegui nem ir na Panam, onde eu gravo geralmente os vídeos de estúdio aqui do canal. Nós postamos nessa sexta-feira agora um vídeo sobre a Itapemirim, onde eu falo sobre os cancelamentos de voo. Essa gravação ocorreu basicamente uma semana e meia antes do vídeo ir para o ar, e ali eu contei um pouco da situação que estava acontecendo com a companhia, inclusive uma situação que começou em meados de outubro e ela foi piorando ao longo das semanas seguintes e chegou a um estopim que infelizmente nessa sexta-feira nós enfrentamos no setor de aviação, né? Não foi uma situação fácil e nem foi tranquilo de ver isso que aconteceu, infelizmente. Bom, para quem ainda está um pouco aéreo, não está sabendo o que aconteceu, a Itapemirim, ela mesma, por si só, a própria empresa, decidiu encerrar temporariamente as suas operações, cancelar todos os seus voos. É uma notícia que deixou todos de surpresa na tarde dessa sexta-feira. Isso já estava começando a ser ventilado ali de tarde, que o serviço de solo estava começando a ser suspenso a pedido da companhia aérea. Até então ninguém sabia o que estava acontecendo, é somente que o serviço de solo estava sendo suspenso, o atendimento aos voos estava sendo suspenso e descobrimos no final da tarde, através de uma nota da própria empresa, que as operações estavam sendo encerradas. Vale ressaltar, pessoal, que dizendo a empresa, de acordo com o comunicado dela, que você pode ler na íntegra no site do Portal Aeroflap, está disponível lá, além de uma matéria completa contando toda a situação, e se você tem um voo da Itapemirim também, disponibilizamos lá e vamos colocar aqui nesse vídeo também as soluções que você pode tomar para recuperar o seu dinheiro, pelo menos tentar fazer o resgate do seu dinheiro ou a remarcação. Porém, de acordo com a companhia, ela disse que está temporariamente suspendendo seus voos para uma reestruturação interna. Reestruturação é essa de cargos que foi anunciada já essa semana, também postamos no site. Porém, horas depois, a ANAC divulgou um comunicado oficial dizendo que está acompanhando toda a situação da Itapemirim, deu recomendações aos passageiros. Vocês também podem conferir essas duas matérias aqui na descrição, que eu vou deixar para vocês. Porém, a ANAC, na mesma nota que colocou lá, suspendeu o certificado de operador aéreo da Itapemirim, que é um dos certificados mais importantes, mais desejados para novas entrantes no mercado, e a companhia aérea terá que passar por uma nova avaliação para conseguir ter o seu famoso COA, né, que é o certificado de operador aéreo, novamente de volta e conseguir retomar a sua operação de voo. Mas antes de eu continuar com a história toda e contar também como é que vocês podem obter os seus reembolsos, ou pelo menos a tentativa de, porque tem passageiros até hoje que tentam a mesma coisa com a Avianca Brasil, que faliu tem algum tempo e não conseguiram na justiça. Para quem não sabe, a Itapemirim começou com um projeto lá em 2020, no final de 2020, que foi tomando, vamos dizer assim, mais força. Neste ano, a empresa conseguiu seu certificado de operador aéreo em abril deste ano, emitido pela ANAC, e no mês seguinte, em uma reunião colegiada da ANAC, com todos os diretores, eles deram a outorga de concessão, autorizando a Itapemirim a explorar o mercado aéreo. O que significa explorar? Seria vender passagens aéreas. Logo depois, a companhia aérea já começou o início da venda de voos, né, vamos dizer assim, das passagens aéreas. Estes voos seriam cumpridos a partir do dia 1º de julho. Vale ressaltar que ainda em fevereiro ela recebeu o seu avião, em fevereiro deste ano, seu primeiro avião da frota, que estava operando até hoje, a gente encerrar as operações da companhia. E ela vem a cada passo, de acordo com que cada companhia aérea também passou por isso, a Gol passou por isso, a TAM muito lá atrás também passou de um modo diferente, né, porque as regras vão mudando ao longo dos anos, e a Azul também passou um pouco mais recentemente por esse processo, e outras companhias também que começaram no mercado de aviação. Porém, Itapemirim começou com um planejamento muito ambicioso. Era um planejamento envolvendo que ela teria 10 aviões em poucos meses, finalizaria esse ano com mais de 20 aviões na frota e teria 50 aviões até a metade do ano que vem, 2022, que nós estamos quase entrando neste ano de 2022. É um planejamento extremamente ambicioso. Esse excesso de ambição no próprio começo da caminhada da companhia é tido também como uma das causas desses problemas operacionais que começaram a surgir agora já em outubro. A ambição excessiva da companhia parecia ser alguma coisa para conquistar investidor, para conseguir um aporte grande, porém não reverteu bem nisso, né? A ambição, na verdade, serviu para a companhia aérea pensar mais rotas do que sua frota deveria dar conta de operar.
vender mais voos, e o que aconteceu foi que muitos voos começaram a rodar atrasados desde as primeiras operações da companhia aérea ainda em junho, né? Ainda em julho, quer dizer, desculpa. Em junho ocorreu o voo de imprensa, no dia 29, ao qual eu fui, você pode ver essa experiência aqui. Realmente era uma companhia aérea que era um pouco similar às low costs, exceto pelos serviços extras, né? Você poderia despachar a bagagem gratuitamente, uma coisa que nas companhias aéreas nacionais elas cobram geralmente R$110, R$100 por uma bagagem. Na Itapemirim essa bagagem sairia de graça, bagagem despachada, porque a mala em voo você ainda tem essa autorização de levar a bordo, né? Ainda não chegou ao nível da Europa aqui no Brasil. Nós também tínhamos mais espaço para os assentos nas aeronaves da ITA, vale ressaltar isso, porque era um quesito muito grande de conforto, né? Apesar dos aviões estarem equipados com os assentos das suas operadoras anteriores, então tinha uma questão de variação de conforto a bordo por causa do assento, porém o espaço a bordo era praticamente o mesmo, independente do avião que você voasse na Itapemirim. O que aconteceu é que a Itapemirim foi crescendo, ainda no seu primeiro mês de operação colocou a segunda aeronave para operar voos, o terceiro avião veio logo depois, o quarto avião também veio logo depois disso deu uma estabilizada e recebeu o quinto avião. O sexto avião ainda estava operando somente aviões Airbus A320, equipados com 162 assentos, e nos últimos dias a Itapemirim recebeu o primeiro Airbus A319 da sua frota. Vale ressaltar uma versão especial, que eu já falei em outro vídeo, equipado com 4 janelas de emergência. E essa aeronave que suporta até 150 passageiros a bordo, de acordo com a configuração usada pela operadora anterior, agora na mão da Itapemirim, essa aeronave deveria ter 126 assentos, muitos assentos a menos até. Muita gente no setor aeronáutico não gostou muito disso, até porque a Gol opera o 737-700 e a TAM opera o A319, e vale ressaltar que são configurações mais densas, né, dessas duas companhias com aviões menores. Então não teria necessidade da Itapemirim reduzir tanto o número de assentos e matar muito assim a sua receita. Mas basicamente essa história, nos últimos 2 meses de operação, em outubro e novembro, a Itapemirim recebeu 2 aviões, o sexto da frota, que é um Airbus A320, também da geração antiga, um avião mais utilizado, mas um pouco mais novo do que os outros da frota, né, esse avião, e o A319 chegou agora em novembro e estava em processo de pintura no aeroporto do Galeão. Resumindo para vocês agora o que aconteceu nos últimos minutos da companhia aérea, como eu falei no início do vídeo, reservou bastante tema para falar também sobre isso, porque o que se viu depois que a companhia mandou os funcionários de solo largarem as operações, basicamente, deixarem as operações, se direcionarem às suas residências e tudo mais, já planejando paralisar todos os voos no final desse dia. Lá no Rio de Janeiro tinha alguns passageiros que esperavam voar pela companhia, alguns voos ainda foram operados de noite, como o Fortaleza Galeão, que foi o último voo da companhia aérea a decolar. Lá em Guarulhos teve uma enorme confusão, porque a companhia tinha vários voos noturnos a partir de Guarulhos, e vários passageiros foram direto para o check-in pensando que iam fazer o check-in. Porque na ITA, se vocês não sabem, tem aquele web check-in arcaico do site deles, e não tem app, não tem nada, então você não consegue embarcar com app, você tem que emitir antes o cartão de embarque não emite no totem, só emite o cartão de embarque ou no web check-in, imprimindo em casa, coisa que poucos fazem hoje em dia, e também você pode imprimir o cartão de embarque no balcão. A maioria das vezes que eu voei de ITA, acho que foi todas as vezes que eu voei de ITA, nunca eu imprimi em casa, sempre imprimi no balcão. Então era até uma reclamação minha, porque o check-in da ITA era sempre cheio, enquanto de outras companhias era cheio, mas porque tinha muitos voos. Da ITA às vezes enchia com um somente voo. E esse modo de operação com a perspectiva de crescimento não seria muito legal para a companhia aérea, não. Mas enfim, seguiu essa confusão em Guarulhos. Aqui vocês estão vendo alguns vídeos, né? Temos uma foto e agora temos um vídeo dessa confusão, onde vemos uma concentração muito grande de passageiros na área de embarque, né, do aeroporto de Guarulhos, e depois essa concentração em frente ao check-in protestando, e nós não vemos funcionários para atender esses passageiros, de acordo com o que a regulamentação da ANAC solicita, porque os funcionários eles precisam reacomodar os passageiros em outros voos, precisam pegar esses passageiros ou colocar em hotéis, e nada disso foi feito. Então, descumpriu totalmente a regulamentação da ANAC, a ANAC diz que está acompanhando isso, então vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Porém, a gente viu essa confusão dos últimos voos e prevemos mais confusões, né? Agora o povo já está sabendo que a companhia aérea não vai mais voltar a operar, então poucos vão tentar ir para o aeroporto, né?
solucionar o caso, até porque a Itapemirim não terá loja para atender esses passageiros, muito menos funcionários no check-in. E são ao total 515 voos que a Itapemirim tem entre essa sexta-feira, que ela encerrou as operações, e o final deste ano. E é um período de final de ano. Todas as companhias aéreas, Latam, Gol, Azul, estão com uma taxa de ocupação muito alta dos seus voos, logicamente, pela época, vamos dizer assim, né, já era esperado isso, e a Itapemirim também deveria estar com uma ocupação um pouco mais alta do que os outros dias normais de operação. E isso pode causar ainda mais caos, né, porque as pessoas não vão ter o reembolso rápido pelas experiências que nós já temos de outras companhias aéreas que encerraram as operações. As pessoas também não vão ter uma assistência de realocamento em outro voo, então muita gente vai ter que comprar passagem de ônibus ou tentar outra coisa. Mas fica aquela cena que a gente viu, principalmente no aeroporto de Guarulhos, nessa noite de sexta-feira agora. No vídeo que nós postamos ontem, nessa sexta, que eu não poderia imaginar nunca, que seria logo no dia, na hora que o vídeo foi pro ar, que aconteceria todo o problema. Nunca imaginei isso quando eu gravei o vídeo há uma semana e meia atrás, e eu descrevo um pouco dos problemas operacionais, da companhia aérea cancelando voos e alocando aviões para fazer voos fretados para o Uruguai, e o que isso causou na empresa como um todo, na companhia aérea, na Itapemirim. Vários passageiros de voos regulares ficando em solo por causa dessa decisão da companhia aérea de operar os voos fretados para Montevidéu. E isso se somou ao bolo que já vinha acontecendo há algumas semanas, com a companhia com aviões parados, né, para manutenção e tudo mais, e com mais rotas do que aguentaria realizar na sua malha. Então, vários voos decolavam atrasados, cancelados, isso foi virando uma bola de neve ao longo das semanas. A Itapemirim até tentou resolver esses problemas nos primeiros dias, ali em outubro, mais ou menos, de outubro desse ano, né? Ela tentou resolver esses problemas. Eu vi até um voo que eu estava da Latam, passageiros da Itapemirim sendo realocados, porque um avião entrou em manutenção de última hora. Então ela estava até tentando resolver, só que depois de novembro ela deixou os passageiros meio a mercê. Ligava, cancelava o voo, aí botava você em outro voo. Isso quando eles ligavam, que às vezes eles não ligavam para o passageiro, avisando que o seu voo havia cancelado e que havia outra rota de alternativa. Então muita gente chegava no aeroporto e descobria que não tinha o seu voo lá, e os agentes de check-in tinham que remanejar a pessoa, fazendo várias escalas ao mesmo tempo. Eu mesmo comprei uma passagem aérea direta entre São Paulo e Brasília em novembro para voar pouquíssimos dias depois mesmo. Não era nem questão de uma semana depois, eram pouquíssimos dias depois. E no meio tempo, entre a minha compra e o voo, a Itapemirim me ligou, inclusive era um agente de solo, não era o atendimento da Itapemirim, porque o atendimento foi suspenso em outubro. Algumas pessoas dizem que por falta de pagamento, mas não é confirmado ainda. E este atendimento não retornou nas semanas seguintes. E eu fui atendido por um funcionário de solo, vamos dizer assim, do aeroporto de Florianópolis, foi super solícito, explicou a situação, remarcou meu voo com uma escala no meio do caminho. É ruim, porque era para ser um voo de 1h20, virou um voo de 4 horas. Mas, mesmo assim, eu consegui voar, não fiquei em solo, como muitas pessoas relataram a gente do Porto Aeroflap, que ficaram em solo por causa da companhia aérea, que não conseguiram remarcar, que nem descobriram anteriormente que o voo estava cancelado, porque não tinha atendimento telefônico, não tinha informações no site. Eu também relatei um problema que eu tive na compra, né, que um voo meu que foi cancelado da Itapemirim estava cobrando taxa para remarcar esse voo. Então não tem lógica nenhuma, e agora eu acho que eu já perdi o dinheiro da passagem. Aí vocês devem se perguntar, né, e agora? O que acontece com tudo aquilo que havia de Itapemirim? Bom, a empresa relatou que temporariamente os voos serão suspensos. Então nós devemos esperar uma estocagem dos aviões em solo. Inicialmente é meio estranho, porque todos os aviões eles finalizaram nessa sexta-feira a malha em aeroportos comerciais, operacionais. Então, aeroporto de Guarulhos, aeroporto do Galeão são aeroportos muito movimentados. O ideal seria levar esses aviões para São José dos Campos, onde é a base de manutenção da companhia aérea, teoricamente. Como a gente viu na falência da Avianca Brasil, né, até empresa de leasing vir ao Brasil e pegar esses aviões e levar lá para fora novamente. Então, o mais provável é isso, que os aviões sejam forçadamente devolvidos para as empresas de leasing, até porque essas vão entrar com ações judiciais contra a companhia aérea. É o esperado, tá? A gente já viu essa cena muitas vezes anteriormente, agora de uma forma um pouco diferente, mas no efeito cascata geralmente é isso que acontece. Se a companhia aérea
não tentar uma negociação e tudo mais, é isso que pode acontecer, né? Na pior das situações, é o avião ser forçadamente devolvido para a empresa de leasing e, de acordo com o comunicado interno da Itapemirim aos funcionários, esses devem se apresentar na segunda-feira à diretoria da empresa e a gente não sabe o que vai rolar na segunda-feira, se todos serão desligados, se a Itapemirim vai optar por manter pelo menos um quadro mínimo de funcionários. Nada está muito claro em termos de funcionários, ou se a empresa vai desistir do setor aéreo ou não. E é a situação, pessoal. Acho que foi até um vídeo mais longo do que eu queria falar para vocês, mas é uma notícia de última hora e eu precisava explicar de uma forma clara e transparente as informações. Se você tem dúvida sobre esse tema, tem várias postagens sobre a Itapemirim no site. A gente acompanha toda essa história basicamente ao vivo, porque em texto dá para acompanhar ao vivo, em vídeo é um pouco difícil, porque tem edição e tudo mais, então isso prejudica um pouco. Mas, se você deseja acompanhar em texto, em tempo real praticamente, né, são notícias com pouquíssimo delay em relação ao que acontece no mercado, acompanha lá, www.aeroflap.com.br, está aqui embaixo, o link na descrição, vou deixar para vocês, juntamente com as matérias que eu citei, e o vídeo que foi postado nessa última sexta-feira, que eu nunca poderia imaginar o que ia acontecer há uma semana e meia atrás, ok? Então, muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, curta o vídeo e até o próximo. Aeroíta 5339, cruze a 9 à esquerda, do outro lado 1269. Cliente livre cruzamento, 1269, do outro lado, Aeroíta 5339, adeus.